Olá, crianças, na paz do Senhor a vocês. Eu, professor Edilson, e a tia Gláucia, a partir desse trimestre, a gente vamos lecionar para vocês pré-adolescentes de 11 a 12 anos, tá ok? O tema da lição desse trimestre é a Bíblia é a ciência, né? Hoje nós estaremos decorrendo a lição, né? A primeira lição, que é a Bíblia descobre a ciência. O objetivo dessa lição de hoje é expressar confiança na Bíblia, é você acreditar, né, que a ciência não criou Deus, mas que foi Deus quem criou a ciência, né? E que a Bíblia e a ciência não são iguais, certo? Elas são incompatíveis, elas não são iguais, certo? E as diferenças que é colocada entre a ciência e a Bíblia são colocadas por cientistas que querem provar que Deus não existe, entendeu? O nosso texto bíblico, ele se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 ao 17, onde a palavra de Deus diz: também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. O nosso versículo-chave, ele está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 12 ao 17, né? Onde a palavra de Deus, ela nos diz, né? E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Muitas vezes a gente nos perguntamos, né? Por que eu creio na Bíblia? Será que você já fez essa pergunta? Pense um pouco sobre isso. E procure os motivos que levam a crer neste livro, né? Outra pergunta: Deus existe? Saber que Deus existe é muito bom, mas não é suficiente. O importante é saber que Ele existe, que é poderoso, que domina todas as coisas, que através do seu amor preparou um plano de salvação para a humanidade, né? Deus, Ele preparou um plano de salvação para a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, aquele que veio e nos deu vida e nos salvou. A Bíblia e a ciência, né? A ciência, ela tenta provar que nós fomos criados
diante de uma explosão, a explosão do Big Bang, né? E com esse choque de meteoros e tal, aí houve essa explosão, e aí foi criado o homem, foi criada a terra, foi criado os animais, né? Para vocês verem como a ciência ela não anda de acordo com a Bíblia, mas a ciência foi criada por Deus para o homem, né? No entanto, olha hoje a diferença, né? Há quantos anos isso vem mudando as coisas? Você imagina que naquela época lá, quando Cristo andou no mundo, ele andava de jumento. Se ele tivesse hoje aqui, ele ia andar num papamóvel, né? Como assim vamos dizer, né? Se fosse para ser uma coisa mais sofisticada, né? Então, Deus ele permitiu que o homem criassem, né? Algumas coisas para o nosso próprio bem, né? Um exemplo disso aí tá a vacina, né? O carro, o avião, o próprio celular, pelo qual eu estou falando aqui com vocês hoje, né? Olha para vocês verem a capacidade que Deus, né, deu ao homem. O homem criou muitas coisas, só que tem muitas coisas que a ciência criou que ela acaba, em vez de bem, acaba trazendo mal aos homens, né? Um exemplo mesmo foi Santos Dumont. Santos Dumont, quando ele criou o avião, será que ele tinha na mente dele que esse avião ia carregar bombas, né? E ia destruir nações? Será que ele tinha essa ideia? Será que ele criou isso nesse intuito? Com certeza não foi, né? Então a ciência, ela cria coisas boas, mas também cria coisas bem ruins, né? Se a ciência fosse uma coisa 100%, não haveria falha. 100% é só Jesus, é só Deus. Ele sim, ele tem toda a ciência, ele tem toda a sabedoria, ele tem todo o conhecimento, né? Enquanto a esse povo Deus capacita, né? E vai derramando a sua graça sobre eles a cada momento. E eles mesmo assim, em vez de voltar para Deus, eles querem diferenciar a situação e provar que Deus não existe. A Bíblia nunca falha? Claro que não. Deus não falha e nem mente. Ele é perfeito, diferente dos homens. A Bíblia não é uma obra de seres humanos. É uma obra de Deus que usou homens para nos transmitir a sua palavra, né? A Bíblia é o quê? A Bíblia é a boca de Deus, né? Usou homens, certo? Homens, mas com dons divinos, né? Com palavras inspiradas por Deus para nos transmitir. E devemos acreditar na Bíblia, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e a sua revelação à humanidade. A Bíblia ela é composta de 66 livros divididos em Antigo e Novo Testamento, que foram escritos no período de 16 séculos aproximadamente, por cerca de 40 escritores que viveram em épocas diferentes, lugares diferentes e que nem ao mesmo se conheceram. Portanto, é certo dizer que a Bíblia foi escrita por homens, mas sobre a direção de Deus, né? A gente tem que ter esse entendimento.
No entanto, as revelações, né? Igual eu acabei de ler aqui para vocês, olha, 66 livros, certo? Ao longo de 16 séculos, certo? De 160 anos, né? Então, aliás, me perdoe aí, né? 160 anos não, 1.600 anos, né? Porque cada século são 100 anos, né? Então são 16 séculos, 1.600 anos. Então, durante esse período, né, a Bíblia foi escrita. E há quantos anos nós estamos hoje, né? Nós já estamos no ano de 2020, né? Quantos séculos para frente não se passaram, né? E as coisas que foram reveladas desde aquela época, né, hoje anda acontecendo, né? A ciência, ela é um bem deixado por Deus, porque sem a ciência, hoje, nós não teríamos coisa simples. Um exemplo, esse papel aqui, naquela época, ele era feito como? Ele era feito, né, de argila, certo? Era escrito em couro, em peles de animais, papiros, né? E hoje não, hoje nós temos aí tanto primeiros livros, hoje nós temos aí esse celular que grava aí, tem 32 gigas, nós temos um pendrive que guarda meio mundo de memória, né? Nós temos o que de tecnologia? Nós temos aí um foguete que vai à Lua, né? Mas a ciência não é sempre 100%, de vez em quando um foguete explode, correto? Há coisas que a ciência hoje, muitas vezes eles tentam descobrir, tentam fazer o homem, né? Mas não dá conta, porque imagina um organismo tão complexo como nós, né? Tem como colocar na mente aí que a gente foi criado através de uma explosão? Ou a não ser por uma obra divina, a qual Deus nos criou, né? Vocês imaginam a perfeição? Toda a água dos rios corre diretamente para o mar, né? Como que é isso? Como é feito aí os lençóis freáticos, né? A água por baixo da terra. Como a água evapora, sobe, né? Vira as nuvens. Isso a ciência explica. A ciência, ela só não dá conta de explicar Deus. E o que eu venho trazer para vocês aqui nessa manhã é que sem a palavra de Deus, sem a direção divina, nada adianta a ciência. Nós temos que nos aquebrantarmos e buscarmos o Criador. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa manhã de hoje. As adversidades estão por aí, né? E a palavra de Deus, ela nos diz que para a gente chegarmos a Deus e Ele chegarmos a nós, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês, que dê graça, dê força nesse momento de pandemia, né? Vamos orarmos a Deus e pedir para que Deus use os cientistas, né? Para que venha aí, tá trazendo uma cura para essa doença. Ok? Um bom domingo a todos e até a terceira aula. Ok? Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.